O Superior Tribunal de Justiça autorizou que o governo federal cobre 2 impostos federais sobre benefícios fiscais concedidos pelos estados por meio do ICMS. Com a medida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera arrecadar até 90 bilhões de reais. A gente recebe aqui nos estúdios nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, bem-vindo mais uma vez. Essa decisão não está tomada ainda porque o STF, por meio do ministro André Mendonça, resolveu adiar essa discussão. O que está por trás desse debate? Isso é bom para o governo, se for aprovado? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. O que acontece? Existe um benefício fiscal do ICMS para as empresas e eles utilizam esse benefício fiscal para o abatimento do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a empresa, na prática, utiliza do benefício do ICMS para pagar menos impostos federais. O STJ entendeu que isso não era legal, né, pela ilegalidade da medida e, na prática, vai acontecer que as empresas vão acabar pagando mais impostos. Então, a sinalização do STJ é bastante favorável ao governo. Mas eu queria destacar um ponto. A gente não sabe como é que vai ser a reação por parte das empresas. Por quê? Porque as empresas também, elas fazem ajustes para manter a margem de lucro delas, por exemplo. Então, elas podem cortar pessoal, elas podem cortar custos, elas podem diminuir o ritmo de produção. Então, significa que também pode ocorrer, eventualmente, uma queda na atividade econômica, apesar, né, do aumento aí de impostos, porque a empresa, no final das contas, tem menos incentivos fiscais, pode ser que gere uma perda de arrecadação por conta de uma perda na geração de renda pela atividade econômica. Tem sempre alguém que vai pagar a conta. Os nossos comentaristas querem fazer perguntas para o Alan Gani. O Diogo Schelp primeiro, inclusive, ele já pediu a palavra. Diogo. Alan, bom dia. Alan, em ciência política existe um conceito para a formulação de políticas públicas que é o conceito do garbage bin, né? A lata de lixo. Ou seja, em vez de procurar soluções para problemas existentes, muitas vezes os formuladores de políticas públicas, eles têm soluções e eles procuram problemas para para conectar essas soluções, né? Para colocar essas soluções como a saída. No caso do ICMS, né? Fala-se muito na reforma tributária no IVA, né? No imposto único. O IVA é uma solução para as distorções que existem nas cobranças de ICMS? Bom dia, Schelp. Na verdade, o ICMS, né, ele só não acaba sendo um IVA porque ele tem uma série de exceções e de abatimentos e de incentivos fiscais. Quer dizer, quando ele foi formulado, que era ICM lá atrás, ele acabava sendo um IVA puro, mas na prática ele não se tornou um IVA. Eu vejo que um IVA, de fato, ele acaba eliminando bastante distorções e simplificando toda a questão tributária. Agora, o grande problema e o grande desafio desta reforma tributária é como é que a gente vai conciliar os interesses do setor de serviços, do comércio e da indústria. Porque a indústria vai acabar tendo aí uma redução da carga tributária, mas, por outro lado, com este IVA, o setor de serviços e o setor de comércio acaba tendo um aumento da carga tributária. Isso também vale lá para o agronegócio. Então, no final das contas, se colocar uma série de exceções, é melhor ficar do jeito que está, né? Luiz Felipe Dávila, sua pergunta para o Alan Gani. Alan, bom dia. Bom, essa disputa no STF mostra esse grande problema que nós temos no Brasil, que é a judicialização das questões tributárias. Ou seja, nós temos 75% do PIB judicializado em questões tributárias como essa do ICMS, que é a mais comum de todas. Esse custo é o custo da ineficiência do nosso sistema tributário. Você entende que outras medidas que acarretarão no aumento de imposto ainda estão para ser julgadas no STF? E isso no momento, né, Alan, que a economia está
para variar, com baixíssimo crescimento ou crescimento zero. Ou seja, um aumento da carga tributária versus uma economia se rastejando e mais um sinal desse manicômio tributário que aumenta a questão da judicialização das disputas tributárias no Brasil. Como é que você vê aí no pipeline outras medidas importantes aí para o governo com essa sanha arrecadadora de tentar arrecadar mais dinheiro das empresas e do consumidor? Bom dia, Dávila. Bom ponto aí que você trouxe. Um primeiro momento é o aumento da carga tributária por medidas judiciais. E aí, pegando a minha fala anterior, as empresas também elas podem reagir tendo menos incentivo para produzir. E a arrecadação, inclusive, pode cair. E um outro problema, e aí é o cerne da questão que você traz, é justamente a insegurança jurídica. Porque como é que eu vou entrar por um jogo, né, para um país onde eu entrei numa determinada regra e essa regra ela pode ser mudada no meio do caminho? Isso causa aí inseguranças em relação aos contratos serem cumpridos e isso tem impacto na atividade econômica. A gente percebe que países onde há, e a evidência empírica mostra isso, países onde há mais segurança jurídica, mais respeito aos direitos de propriedade, aos contratos, às regras do jogo, como a gente gosta de falar em economia, há também um maior crescimento econômico, um maior desenvolvimento econômico. Uma outra medida, e essa bastante impopular e que está aí no pipeline, é a volta do imposto sindical compulsório, né? Isso está para ser julgado no STF e, por enquanto, a decisão é favorável aos sindicatos. Então, isso mostra aí essa desorganização do nosso sistema jurídico e que acaba tendo impactos na economia, porque são muitas vezes decisões do Congresso Nacional e que acabam, infelizmente, sendo judicializadas. É isso. O Alan Gani volta na programação da Jovem Pan. Estaremos te acompanhando. Bom trabalho. Valeu. Obrigado.